Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Quero aproveitar esse primeiro momento do programa Texto e Contexto e convidar você para seguir a página, o perfil no Instagram da Igreja Adventista da Promessa, o perfil Promessistas Brasil. Se você ainda não conhece, vá até o Instagram, acesse lá o nosso perfil, fique por dentro de todas as novidades da nossa denominação. Aproveite também esse primeiro momento do programa Texto e Contexto para compartilhar o link do nosso programa, para que outras pessoas também sejam abençoadas com esse conteúdo que é produzido todas as segundas-feiras à noite no nosso programa. Nesse mês, nós estamos conversando sobre o livro do profeta Malaquias. Esse é o 5º programa relacionado a esse tema. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos estudar o último trecho, os últimos versículos do livro do profeta Malaquias. E eu tenho a alegria de ter comigo nesse programa o pastor Willy e também o pastor Fabiano. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos, irmãs, pastores. Feliz mais uma vez participar com vocês. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui, Texto e Contexto. É uma oportunidade de nós estudarmos a palavra de Deus e eu tenho plena certeza de que o Senhor vai falar conosco, porque quando a Bíblia é aberta, é Deus falando conosco. É um prazer estar com vocês aqui. Amém. Legal. Estou certo de que Deus os usará nesse tempo para trazer palavras aí que edificam o povo de Deus e aqueles que acompanham esse programa. Pois bem, como nós dissemos aqui a princípio, nós já tivemos 4 programas seguindo essa temática relacionada ao livro do profeta Malaquias. Então, nós tivemos um programa inicial em que se ficou muito claro que a mensagem do livro de Malaquias era uma mensagem desafiadora. Era uma sentença de Deus contra Israel. Mas apesar de ser uma sentença de Deus contra Israel, era uma sentença encharcada de amor, né? Porque nesse trecho inicial também Deus declara o seu amor pelo povo. E aí depois Deus começa, de fato, a mostrar para o povo todas as incoerências, né? Então nós tivemos um programa que falamos sobre o culto, sobre o desleixo dos sacerdotes, sobre Deus chegar a usar o profeta para dizer que ia pegar o excremento dos animais e lançar no rosto dos sacerdotes, tamanho era o desleixo deles com relação ao culto. Tivemos um programa sobre divórcio e na última semana nós falamos aqui um pouco sobre dízimo, sobre algumas incoerências do povo, né? O povo questionando Deus, o povo de maneira arrogante e soberba chegando diante de Deus e questionando o juízo de Deus, a justiça de Deus, né? Mas mesmo assim vivendo uma vida completamente desalinhada da vontade de Deus. E agora a gente chega nessa parte final do livro, né? Hoje nós vamos estudar Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 16, e vamos aí até o final do capítulo 4, né? Alguns versículos aí, o capítulo 4 é o menor dos capítulos, né? Então nós vamos até o final do livro do profeta Malaquias. Aí eu queria começar com o pastor Willy, focando esses últimos versículos do capítulo 3, Malaquias 3, versículos do 16 até o versículo 18, né? Então parece que nesse texto aqui, nós temos uma resposta de Deus a um argumento que a gente começou a falar sobre ele aqui na última semana, um argumento que o povo estava usando, né? Que é mais ou menos assim, né? Qual o sentido de servir a Deus se a gente não está prosperando, né? Por que eu vou dizimar? Por que eu vou ofertar? Sendo que a gente faz tudo isso, a gente serve a Deus, a gente sabe que tudo isso é uma mentira, porque eles não estavam servindo a Deus coisa nenhuma. Né? Mas assim, o argumento é esse: por que a gente está fazendo a vontade de Deus, por que a gente está se esforçando para obedecer a Deus e nada dá certo e em contrapartida o ímpio prospera? Então não vale a pena servir a Deus de verdade, né? É inútil servir a Deus, é o argumento que eles estavam usando, né? Como é que
que resposta nós temos a esse argumento nesses versículos finais do capítulo 3 de Malaquias? Primeiro que a gente percebe essa triste maneira de lidar com a lei de Deus que o povo tinha. Onde eles entendiam, primeiro eles tinham um falso posicionamento, porque eles estavam lançando sobre Deus uma justiça a qual eles não viviam. Então eles não tinham essa vida de fato pautada na lei de Deus. Segundo, porque eles estão trazendo aqui o contexto da lei como uma ferramenta de troca, né? Então, se eu trago os meus dízimos, se eu guardo os mandamentos, logo eu posso lançar sobre Deus a minha obediência e exigir a parte dele. Que é uma maneira muito triste de se relacionar com a lei de Deus. Eles estavam deixando de lado o fato de que era um povo salvo pela graça de Deus. A gente tem visto no decorrer dessas lições que não existe nada que justifique o amor de Deus, a graça de Deus por nós. Então Deus começou uma ação misericordiosa e graciosa na vida daquele povo, desde Abraão, e veio trazendo libertação, salvação, agindo de uma maneira tão poderosa na vida deles. E a obediência que Deus gostaria deles aqui era muito mais uma resposta a essa graça do que uma ação de troca, né? Onde eu poderia colocar diante de Deus aquilo que eu faço como se eu pudesse exigir dele agora de volta. Fossem os dízimos, fosse a tentativa de obedecer às leis ou coisas assim. Então, primeiro aqui ele tem essa demonstração da hipocrisia do povo, fingindo uma falsa obediência e achando que pode cobrar de Deus alguma coisa em troca. Mas aí Deus olha para esse povo e percebe que existem pessoas entre eles que realmente queriam viver para a glória de Deus. Isso que é interessante. Então, em meio a esse povo, no versículo 16, ele diz assim, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor. Então, algumas pessoas observam essa posição do povo, legalista, falsa, abusada, né, num sentido muito ruim diante de Deus, e eles percebem que isso é incoerente, eles então se posicionam para viver diferente, para viver na prática. Aí, aqui a gente tem algumas recompensas para esses que nas suas limitações querem viver para a glória de Deus. Porque ele começa dizendo aqui que Deus estava vendo a atitude desses que queriam viver. Não é que eles eram perfeitos, mas esses que queriam viver de uma maneira verdadeira e integral à vontade de Deus. Deus viu. Então, a primeira coisa, é óbvio que o contexto de Israel se repete nos nossos tempos. Hoje a gente tem a maioria da população brasileira se confessando como crente em Deus. Ao mesmo tempo, só os olhos de Deus conseguem separar aqueles que, de fato, na sua honestidade, têm lutado para viver para a glória dele e aqueles que não têm lutado. Mas esses que querem viver uma fé íntegra, uma fé verdadeira, nas suas limitações, os olhos de Deus estão sobre eles. Já é uma razão para a gente viver. É isso. Então, assim, Deus viu quando eles se juntaram para poder entender o melhor caminho para se ver o Senhor. Depois, ele fala no versículo 17, assim, no dia em que eu agir, há um dia em que o Senhor há de agir. Os olhos do Senhor estão e ele há de agir. Mas no dia que o Senhor agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. E eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão dos seus filhos. No momento certo, na hora certa, Deus há de agir de maneira graciosa, mas recompensando esses que estão lutando para viver uma fé íntegra e verdadeira. E ele também fala que haverá também um dia, porque isso é bom porque acalma o nosso coração, onde Deus vai separar esses que estão vivendo para viver lutando para viver uma vida pura e aqueles que não estão. 18 ele fala assim, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Há um dia reservado para isso, há um dia que Deus vai fazer essa separação entre aqueles que realmente estão lutando para viver a vontade de Deus e aqueles que fingem uma obediência, como fazia a nação de Israel, mas que na verdade na entrelinha das suas vidas não estavam vivendo segundo os propósitos de Deus. É importante porque esse texto, mais uma vez, ele força a gente a aguardar a justiça de Deus. Né? O tempo, os olhos de Deus estão vendo, aqueles que estão lutando para servir ao Senhor, os olhos de Deus estão atentos a essa diferença. Há em nós, sim, um senso de justiça no nosso coração, né? Porque a gente vê injustiça, a gente vê incoerência, inclusive entre aqueles que se declaram, mas é como se Deus estivesse dizendo, calma, né? Eu tenho visto a ação daqueles que estão lutando para viver a minha vontade de maneira verdadeira e aqueles que dizem obedecer e não estão obedecendo. Eu acho interessante que a Bíblia ela não ensina a gente a se posicionar querendo fazer justiça, mas ela ensina mais a gente a viver
na direção do necessitado, daquele que sofre a injustiça. Eu fico pensando nisso porque no contexto que a gente está vivendo da nação, a gente lidar com situações onde as pessoas querem justiça. E Deus fala, calma, no momento certo haverá justiça. A Bíblia ordena a gente ir na direção do injustiçado, né? do abandonado. E isso sim é a nossa missão. Mas no aspecto da justiça, Deus fala, calma, que eu tenho visto e na hora certa eu vou me manifestar. É isso aí. É interessante talvez fazer uma correlação com esse finalzinho do capítulo 3, com a acusação que o povo fez no final do capítulo 2. Né? No final do capítulo 2, eles estão acusando, perguntando, né, cadê, aonde está a justiça de Deus? Né? A justiça, né? Eles, inclusive, eles questionam até o caráter de Deus. Né? Deus se agrada de homens maus. Né? É importante destacar que no 13, Deus fala que ele está ofendido, né? Essa postura de exigir de Deus a resposta. Isso, no versículo 13 ele fala assim, eu estou extremamente chateado com vocês a respeito dessas acusações. Isso é ofensivo para Deus, né? Sim. Essa fé de troca, de exigir, isso é ofensivo para Deus. Sim. Aí a gente tem, então, no final do capítulo 3, de fato, essa resposta de Deus a todos esses questionamentos, né? E mostrando, calma, meus olhos não estão fechados para nada, né? O dia do juízo Sim. chegará. E realmente é interessante esse destaque aí, né? Que Deus ofendido por conta dessa fala arrogante do povo e dessa fé mercenária, né? Essa fé com base em troca que o povo vem vivenciando. Né? Mas entrando agora no capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, então assim, no final do capítulo 3 a gente tem já algumas menções, né, sobre o dia em que vai ficar claro quem é justo, quem é ímpio. Aí entra o capítulo 4 do profeta Malaquias e parece que a gente começa a ter uma descrição do dia do Senhor, né? Uma descrição de como será o dia do Senhor. Né? E a gente tem até uma descrição aí que o dia do Senhor será como uma fornalha. Né? Curiosa essa descrição do dia do Senhor como uma fornalha. Pastor Fabiano, fala um pouco para a gente a respeito dessa descrição que a gente tem aí no início do capítulo 4. Sim. Primeiro eu quero destacar que o capítulo 4 do profeta Malaquias tem apenas 6 versículos, né? E são as últimas mensagens de Deus, mensagem profética. Depois Deus vai se calar durante 400 anos. E é interessante que a mensagem aqui, profética, do final mesmo, ele está falando referente à segunda vinda de Cristo, e ele vai dar cabo realmente ao injusto e dar recompensa para o justo. Né? Então aqui é como se Deus estivesse falando assim, ó, valeu a pena todo o sofrimento, vocês serem humilhados pelos ímpios, agora está aqui a recompensa de vocês, e vocês vão ver também o que vai acontecer com os ímpios. E ele começa assim com uma certeza, claro, o profeta profetizando, né? Pois o texto diz assim, ó, versículo 1, pois certamente vem o dia. E que dia é esse? É o dia da segunda vinda de Cristo, né? Jesus vai voltar, isso é uma certeza. E ali, não somente da segunda vinda, mas também da primeira vinda, né? A vinda do Messias também era uma grande expectativa do povo, do Salvador vir à Terra. Mas o que chama a atenção aqui, que além da certeza da vinda do dia do Senhor Jesus Cristo, ele fala que essa vinda será ardente como uma fornalha. Né? Então, a fornalha aqui vai ser a separação do ouro e da palha. A fornalha aqui é a separação do ímpio e do justo. Hoje, o joio, ele vive com o trigo. Né? Hoje a gente não consegue fazer essa separação, por mais que a gente dá alguns chutes, né? Olha, eu acho que isso aí está característica de joio, né? Uhum. Mesmo entendendo que no campo espiritual o joio pode se transformar em trigo, pode haver essa transformação. Mas me chama a atenção aqui que Deus ele vai dar a recompensa, ele vai separar, no grande dia, vai fazer essa separação do joio e também do trigo. Agora, o que me chama a atenção também aqui é que ele dá um destaque aqui nos arrogantes e os malfeitores, né? Ou arrogantes ou soberbos, né? Uma pessoa, às vezes, arrogante,
às vezes ela tenta mascarar isso, né? Eu defino que o arrogante, ele usa máscaras, né? E o malfeitor, ele não tem vergonha, né? Ele mostra que ele é malfeitor mesmo, né? Ele tem prazer em fazer o que é mal, e o arrogante, ele vai tentando mascarar. E a Bíblia fala que eles vão sofrer juízo no final, quando Jesus Cristo voltar. E me chama também a atenção aqui, é que o fato de os judeus muitas vezes questionar, tá vendo aí, o ímpio a cada dia mais fica mais rico, prospera, nos humilha e são arrogantes e soberbos, né? E ainda pergunta, cadê o seu Deus? Né? Cadê o seu Deus? Onde ele está? E Deus aqui está confortando o seu povo de que os arrogantes, os soberbos, aqueles que desdenham de Deus, aqueles que brincam com o nome de Deus, no dia final eles serão destruídos como uma palha. E destruídos ao ponto do texto diz assim, não sobrará raiz ou galho. Isso aqui é aniquilamento. É Deus dizendo assim, acabou. Né? Eles não vão ter nem como contar a história. Se você corta uma árvore e deixa a sua raiz, naturalmente você tem uma certa esperança dela voltar a crescer. Mas cortar a raiz aqui dá o sentido de não existir mais e nem lembrar dela mais. Então, Deus está confortando, por mais que seja uma palavra dura, mas eu penso que é uma palavra de conforto do Senhor para dizer que os soberbos, os arrogantes, os ímpios, né, Satanás e toda a sua corja será destruída naquele grande dia, o dia final da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Realmente você que nos acompanha, temos aí uma palavra dura, né, desse primeiro versículo aí, né? E sem rodeios e de maneira clara. O dia do Senhor será como uma fornalha. Não é muito comum a gente pensar no dia do Senhor assim, né, como uma fornalha, né? Mas é claro, o dia do Senhor será como uma fornalha, né? Quando Jesus Cristo voltar, ele não volta apenas para premiar, né, os salvos, mas ele também volta para punir, né, para eliminar toda a maldade. Então fica claro esse texto aí. Leilton. Sim? E aqui usa a palavra também atear, né? A impressão de que vai Deus jogasse fogo mesmo, né? Para destruir mesmo, aniquilando, não deixando sobrar mais nada daquilo que é mal, né? Isso aí. Não sei se vocês que estão nos acompanhando já há um tempo se lembram de um programa que nós tivemos aqui a respeito da mortalidade da alma. Então nós enfatizamos num dos programas que a linguagem bíblica sobre o final dos tempos é uma linguagem bíblica de destruição, né? E não de tortura. Então a ideia de que os ímpios serão aniquilados e não simplesmente ficarão torturando para toda a eternidade. Parece que essa imagem que aparece no versículo 1 reforça ainda mais essa ideia, né? De não deixar nem raiz nem ramo, né? Então liquidar mesmo a fatura. Pois bem, mas mesmo diante dessa palavra duríssima do versículo 1, a gente tem o versículo 2. Ele parece que o versículo 2, o versículo 2, você tem aí um sopro de esperança, né? Tem um lado positivo também do dia do Senhor. Comenta um pouco para a gente, pastor William, a respeito do versículo 2, do que o versículo 2 está tratando. É interessante que esse texto aqui, na sequência ele vai, mas aí ele começa a descrever como será o fim daqueles que tentam, né, que têm batalhado para viver segundo a vontade e a palavra de Deus. Ele fala, mas esses que temem ao Senhor, que vivem segundo a vontade do Senhor, eles terão um outro destino. Eu acho interessante esse mas, porque ele mostra que existe de fato um contraste sério entre aqueles que têm se dedicado a servir a Deus de maneira integral e aqueles que têm fingido uma fé, né? Que têm vivido essa fé de troca, de querer lidar com Deus dessa forma. Aí ele fala, mas para esses nascerá o sol da justiça. É legal essa expressão do sol da justiça, porque dentro do contexto bíblico, o sol, a luz, sempre representa o próprio Deus se manifestando, né? O livro de Lucas, no capítulo 1, 7, 8 e 7, 9, diz assim, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pela qual do alto nos visitará o sol nascente. Estou falando a respeito do Senhor, né? Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés
no caminho da paz. Mas para esse visitará o sol nascente. Falando aqui a respeito da chegada do Messias, que viria de imediato já trazendo vida, salvação, libertação. Inclusive ele continua aqui dizendo que quando ele viesse, ele traria cura nas suas asas. A palavra no hebraico para asas era traduzida também por barra da roupa, trará cura na beira dos seus vestidos. E é por isso que quando Jesus passava em alguns lugares, as pessoas faziam questão de tocar na barra da roupa dele. Porque eles entendiam ali dentro do contexto da profecia que quando o Messias se manifestasse, só de tocar na beira da sua roupa ele traria salvação, libertação e cura. E aconteceu, né? Aconteceu. Como aquela mulher realmente. que vem caminhando, né? Falando assim, se eu simplesmente tocar na beira da roupa de Jesus, eu serei curada. E quando ela toca, a profecia se cumpre na vida dela. Imediatamente ela é curada. Então Jesus, nessa representação, é aquele que vem trazendo salvação, libertação, é o sol que brilha sobre o ambiente das trevas. De uma maneira representativa aqui, brilha, nós estávamos perdidos, não tínhamos salvação, mas a luz de Deus brilhou na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Mas de maneira plena no fim da história, né? Onde Jesus há agora de se manifestar de forma definitiva, trazendo salvação plena. Tem um escritor que eu gosto que ele fala que hoje o Espírito de Deus habita em nós, mas muito em breve nós habitaremos em Deus. Porque Ele será o nosso sol, Ele será a nossa luz plena, né? Trará salvação plena. Ele vai trazer libertação definitiva para as nossas vidas, né? Para esses que, ao mesmo tempo que esses que viveram em impiedade têm um fim muito triste, como o pastor falou, para esses que querem viver segundo a vontade de Deus, há uma esperança desse sol da justiça que há de se manifestar para a gente habitar nessa luz. Nós seremos todos libertos das nossas limitações. Hoje a gente tende a achar às vezes que sofre de limitação quem tem algum problema físico, quem não fala, quem não enxerga, mas na verdade todos nós temos limitações. Mas quando o sol da justiça se manifestar de maneira plena nesse dia, todos nós seremos libertos das nossas limitações, habitaremos nele de maneira plena, perfeita, e vai ser para a gente, né, mas, né, para esses que tentam viver segundo a vontade de Deus com honestidade, esse dia será maravilhoso, será extraordinário. Eu acho que é um conforto para o nosso coração, né? Sim. Porque nessa vida passamos por diversas circunstâncias, né? Dores, luto, morte, e essa palavra nos traz esperança por vir, né? Quando Jesus voltar, de que a nossa recompensa, ela, por mais que nós não mereçamos isso, né? Sim. Tudo é graça de Deus, ela não é agora, né? É lá na frente, quando a segunda vinda, quando Jesus voltar, né? Então, é muito oportuno, né, essa mensagem, é muito graciosa mesmo, saber que, apesar de tudo que nós vivemos, e às vezes andarmos no meio das trevas, mesmo o Espírito Santo habitando em nós, nós sendo luz na vida de outras pessoas, haverá um dia que essa guerra vai terminar, essas lutas vão cessar, e nós reinaremos com o Senhor eternamente, né? Eu acho que é uma mensagem que vem trazer paz ao nosso coração, viu, William? Sim. Graças a Deus que nós temos esse mas nesse versículo aí, né? Interessante que ele fala de um bezerro solto, né, na continuação. Sim. Seremos como um bezerro solto, né? Livre para correr. Sim. Quando ele sai daquele limite, agora pode viver de plena liberdade. Eu acho que vale a pena a gente tentar só deixar claro aqui também, nesse versículo aqui, o pastor Willy no comentário, né, falou a respeito de um evento que aconteceu na primeira vinda do Senhor Jesus, né, que uma mulher que toca na orla das suas vestes e é curada, né, e aí você comentou sobre a libertação parcial e a plena, a definitiva, que acontecerá no final dos tempos. Eu acho que quando a gente lê um texto como esse do Antigo Testamento, é sempre importante a gente se lembrar que para esses autores aqui do Antigo Testamento, eles não têm ainda essa percepção de segunda vinda, né? Sim. Para eles, assim, o Messias vem, e quando o Messias vem, ele já resolve tudo, né? Eles estão esperando a vinda do Messias como um evento na história que tudo vai ser liquidado, né? Só que aí,
com o desenrolar do plano de Deus, a gente percebeu que isso vai acontecer em etapas, né? Sim. Então Cristo vem, traz muita coisa já do reino de Deus, nesse adensamento do reino de Deus aqui na terra, só que ainda Sim. há expectativa em relação ao futuro da plenitude de tudo isso, né? É o já e ainda não que a gente usa às vezes É interessante que o na próprio teologia. João Batista não entendeu isso, né? Tem um momento que ele manda os discípulos dele perguntar para o Senhor, né? É o Senhor mesmo? Porque ele vê Jesus... Na mente de João Batista, Jesus já vem com o machado na mão e colocando fogo e juízo em tudo, Isso né? aí. Ele não entende Jesus curando, aceitando, abrindo as portas do reino como ele estava na visão É o dele. que os próprios discípulos aguardavam, né? O Messias que ia tirar César do trono Sim. lá e dominar o mundo. Era político, né? É isso aí. Mas continuando, versículo 3 de Malaquias capítulo 4, o pastor William até fez já um comentário a respeito, mas parece que a gente tem nesse versículo aí uma descrição da vitória dos justos sobre os ímpios, né? Comenta um pouco para a gente, pastor Fabiano, nesse versículo 3 de Malaquias capítulo 4. É interessante que, apesar de todo esse relacionamento, de uma fala dura também de Deus, do questionamento do povo desrespeitoso com Deus, Deus ele é muito amoroso, demonstra o amor dele, né? Aqui nesse texto, como diz aqui, né? Que nós pisaremos, né? Nós pisaremos sobre a vida dos injustos, né? Eles serão derrotados. E o texto aqui, ó, diz assim, ó: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Pisar aqui, ela dá essa ideia, né, de vitória, né? Vitória sobre o ímpio, vitória sobre Satanás, vitória sobre toda a maldade, né? Então ele está deixando claro aqui, ó, vale a pena aguardar que vocês vão pisar os perversos, né? A ideia é de vitória. Só que o texto que me chama a atenção, além da palavra pisar aqui, é cinzas, né? O termo cinza que ele usa aqui acabou. Aí você lembra lá que eu falei anteriormente, né? Da raiz que é cortada e aniquilada. Cinza aqui também acabou, né? Não vai ter nada para contar. Mais uma vez, Deus faz questão de deixar claro aqui que não vai sobrar nem cinza do mal e daqueles que fizeram mal contra a igreja, contra os justos, né? Então, me chama a atenção essas duas palavras, pisar e cinzas. Mais uma vez, fazendo diferença aqui entre justo e injusto. Legal. Eu falei do comentário do pastor William a respeito do versículo 3, mas é no 2, né, a ideia do bezerro, né? Então, a gente fecha então aqui, nesses primeiros 3 versículos, essa mensagem de esperança. É uma mensagem dura por um lado, porque o dia do Senhor é como uma fornalha, mas uma mensagem de esperança pelo outro lado, né? Porque tem o mas, tem o sol da justiça, tem o servo de Deus, tem essa imagem desse bezerro solto, né? Para transmitir a ideia de que será um dia alegre, tem essa aí da extinção completa da maldade. Mas aí a gente chega no versículo 4, do capítulo 4. E quando a gente fez alguns programas, texto e contexto sobre escatologia, a gente até comentou isso, né? Parece que geralmente os textos escatológicos da Bíblia, depois de dar uma descrição do futuro, a gente tem sempre uma exortação para o presente. Né? Então, assim, já que isso aqui vai acontecer mesmo, então agora, nesse momento, preste atenção nisso e nisso. Parece que é isso que o Malaquias faz agora no 4. Né? A gente, depois dessa descrição de esperança, parece que a gente tem uma palavra de alerta. Não é isso? Sim. Deixa eu ler aqui o versículo 4 para a gente. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei no Horebe para todo o povo de Israel. Ele começa aqui fazendo uma observação. Lembre-se, né? Lembre-se da lei do meu servo Moisés. Lembre daquilo que eu ensinei para vocês. Mais uma vez aqui o profeta está destacando e fazendo a gente perceber esse descompasso que existia entre aquilo que eles estavam dizendo viver e aquilo que de fato eles estavam vivendo na prática. E esse alerta aqui é importante porque ele faz a gente lembrar que o dia final ele é ruim para aquele que não segue a vontade de Deus, porém nós também estaremos nesse dia.
Então lembre-se de viver de uma maneira prática a fé de vocês. É importante esse alerta de Deus para o povo de Deus, né? Então a gente fala do dia do juízo, a gente fala como será difícil para o ímpio, né? Para aqueles que persistirem e viver em piedade, mas ao mesmo tempo ele olha para a gente como povo e fala, não esquece, você também estará ali. Então lembre de viver uma fé prática, uma fé de fato de obediência à lei de Deus, à vontade de Deus. Vocês que foram redimidos, lembre de viver. É bem importante a gente sempre lembrar, e é interessante que a Bíblia ela fica batendo nas mesmas teclas sempre. Isso porque a gente é ruim de aprender, né? Desde o Gênesis a gente percebe que as mesmas coisas estão sendo passadas. Tem um texto que fala, e Jesus tornou a ensinar os seus discípulos, porque a gente é ruim de aprender. Então ele ensina, e é por isso que a Bíblia fica repassando as mesmas questões. E desde o princípio Deus está mostrando para a gente que a fé nele é prática. É isso que Deus está falando, gente, olha para a maneira de vocês viverem. Olha para a lei de Deus. A fé que Deus espera de nós é uma fé que se aplica na nossa maneira de viver, em obediência à vontade de Deus. Eu gosto daquela expressão de Tiago, onde ele fala assim, gente, não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus. Não adianta a gente ficar aqui pregação, programa, e a gente fala amém, isso é bom, e não sair daqui pensando como nós vamos viver a lei de Deus, ou a palavra de Deus, que são sinônimos, né? A lei de Deus é a palavra de Deus, é a vontade de Deus em todos os aspectos. Então, o que Deus está chamando a gente aqui para perceber é a fé tem que se aplicar à vida de vocês, à maneira de vocês viverem. Eu tenho estudado a carta de Tiago nas igrejas que eu sou pastor, e eu tenho me sentido muito impactado com isso, né? Com esse chamado de Deus dizendo, gente, a fé tem que se aplicar na maneira de viver. Eu até tenho conversado com os irmãos a respeito disso, eu tenho refletido, porque a gente começa a retornar aos nossos cultos presenciais e às vezes eu me pergunto por que a gente volta? Porque às vezes a gente tem entendido ou dá a impressão de que a gente entende que a gente se reúne porque nós temos necessidades, então você une a sua necessidade, a minha, mas eu não consigo alcançar a minha necessidade. Então a gente se reúne num lugar na expectativa de convencer aquele que pode fazer, mas não está com vontade de fazer. E não é isso a fé. A fé bíblica não é você mover o braço de Deus para que os seus planos caídos aconteçam, mas a fé bíblica é uma transformação na nossa maneira de ser e viver. A fé bíblica é eu confiar que aquilo que Deus planejou na sua palavra é o melhor que eu posso viver. Então Deus está dizendo assim, olha para aquilo que eu tenho ensinado para vocês desde o começo. Se importem em viver aquilo que eu planejei desde o princípio, porque é isso que eu espero de vocês. Não importa se nós somos ímpios ou crentes em Deus, o que importa é muito a maneira que nós estamos vivendo, se é ou não segundo a palavra de Deus. Isso é bem importante. É um alerta para o povo aqui, né? Sim, para o povo. E não é interessante essa lembrança de Deus em relação à lei, num contexto em que nós temos um anúncio relacionado ao dia do Senhor, isto é, ao dia final, a segunda vinda, né? Porque há um discurso, né, por parte de alguns que a lei de Deus ela foi abolida, né? Ela perdeu a sua relevância, né? Quando vem Cristo Jesus, então agora a gente segue a lei de Cristo e toda a lei, inclusive o decálogo, alguns falam inclusive o decálogo foi deixado de lado, mas aqui a gente tem você tem uma fala sobre o dia do Senhor e na sequência um lembrete a respeito da obediência, né? Da obediência da lei de Deus. E né? Tiago cita a lei de Deus, né? Não esqueça, capítulo 2 ele fala sobre isso, né? Aquele que obedece um mandamento e ignora o outro, é a mesma coisa que ele está querendo dizer. A fé prática vai se aplicar na obediência à lei de Deus, né? A fé que Deus espera da gente. Eu gosto muito quando o profeta Joel ele diz assim, ele é usado por Deus para dizer assim, ele fala, gente, não rasguem mais as suas vestes. Eu não quero mais saber de culto emocional, né? Onde você vem, estou arrependido dos meus pecados, eu me rasgo aqui. Falando, não, rasguem os vossos corações, porque o coração tem a ver com a maneira de viver, com a maneira de ser. Jesus ensina a gente a orar dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade, que venha sobre nós o teu reino. Então, o clamor de Deus pela fé é justamente esse, de uma fé que se aplica à palavra, à lei de Deus, né? Sim, é isso aí. Bom, Pastor Fabiano, resume para a gente agora as últimas palavras do livro do profeta Malaquias. Olha a responsabilidade. Olha só. Versículo 5 e versículo 6. Como Malaquias termina
o seu livro, né, que traz essa mensagem urgente, emocionante e severa da parte de Deus, né, apesar de encharcada de amor, severa da parte de Deus. Como o livro termina? Os 2 últimos versículos, né, e depois o silêncio aí profético de 400 anos, diz assim, ó, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Verso 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E aí se encerra a palavra profética. Jesus aqui, melhor, o texto aqui está muito bem claro, né, de que o profeta Elias era um símbolo de alguém que tinha uma mensagem muito, muito contundente, né? Elias aqui na realidade está se referindo a João Batista, né, que era o precursor do Messias. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento e olha o ministério do próprio Elias, Elias entrava, falava com os reis, mandava mensagem. As mensagens de Elias eram duras, porque o povo era duro de coração. O período de Elias era um período onde o povo de Deus estava afastado do Senhor, um período de adoração a Baal, idolatria ao ser humano. Acabe deixa Jezabel entrar dentro da casa dele e dominar ali. Então, o profeta entra no palácio do rei, e olha que entrar no palácio do rei era uma responsabilidade muito grande, e não era para qualquer um, e ainda não só entrar, mas também mandar uma mensagem dura, né? Uma mensagem, ó, tem que se arrepender, mensagem, se não obedecesse, viria a seca, e era uma mensagem muito contundente. Para quê? Eu acho que o profeta Elias, ele foi um marco no Antigo Testamento, porque foi um homem que influenciou imensamente ao ponto de fazer com que as pessoas voltassem para Deus, né? Voltassem para Deus. Apesar da postura de Acabe, apesar da postura de Jezabel e de muitos líderes daquela época, houve sim muito arrependimento de pessoas que voltaram ao Senhor. Então, Elias representa esse profeta, e João Batista, né, viria com essa missão de preparar a vinda do Senhor Jesus Cristo para aquele grande dia. Naquela linha que você falou, né, de que eles não tinham muito essa perspectiva ainda da segunda vinda, né, porque o Messias não tinha vindo ainda, mas aqui é uma mensagem escatológica, né, olhando ali para o futuro, de que Jesus viria e, como bem o Willi falou, né, traria luz, paz, esperança aos corações, independentemente do contexto de vida, independentemente das circunstâncias. Jesus viria e restauraria e mudaria a vida de muitas pessoas. Mas ele subiu. Mas antes de subir, ele fez uma promessa, que enviaria o Consolador e também que ele retornaria. E o Consolador mudaria o coração, transformaria, iria convencer, melhor dizendo, né, aqueles que estavam no meio do pecado, fazendo tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Então, Jesus vem, e aí vem esse grande e temível dia, né? Mais uma vez, para mim é uma prova clara do amor de Deus, mostrando para o justo continuar sendo fiel a Deus e esperar esse grande e temível dia, né? Eu acho que para nós que servimos a Deus, que conhecemos aqui um pouco da palavra do Senhor, para nós, eu penso que traz uma paz no nosso coração, saber que Jesus vai voltar, e aqueles que ainda não se entregaram a Deus, aqueles que infelizmente não vão se entregar, realmente tem que temer muito, né? Porque a destruição vai tirar toda a lembrança e virar o aniquilamento, né? Então, fecha-se as cortinas de Malaquias com essa grande notícia, com essa grande informação aqui. Depois de 400 anos, vem o Messias, Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto de final de Malaquias? Malaquias, ele nas nossas Bíblias, ele é o último livro, né? O último livro do Antigo Testamento. E eu sempre me chamou a atenção, quando eu li Malaquias, a última palavra do livro de Malaquias. Como que termina o Antigo Testamento.
cronologicamente, além de estar na Bíblia, né, na organização dos livros da nossa Bíblia, ele ficou por último, mas cronologicamente também ele é o último livro, né? Sim. E aí você tem a última palavra do último livro, do último profeta, antes de iniciar um período, como o pastor Fabiano tem lembrado aqui algumas vezes, os 400 anos, né? Antes de iniciar esse período de 400 anos, a última palavra de Deus é para um profeta, antes dele voltar de novo a se revelar por meio de profeta lá na frente, é maldição. Convertam-se antes que eu venha e fira a terra com maldição. Então é curiosa essa maneira como termina o livro de Malaquias, né? E aí entra os 400 anos do período interbíblico. Não foram 400 anos que Deus ficou sem fazer nada, né? Não foram 400 anos de inatividade de Deus, foram 400 anos que não houve revelação profética, mas que Deus trabalhou. E aí 400 anos depois surge aquela voz no deserto, né? Aquele homem de hábitos alimentares diferentes, né, que comia gafanhoto e mel silvestre, vestido de roupa de camelo, com cinto de couro. Ele está no deserto da Judéia pregando uma mensagem dura de arrependimento, né? Arrependei-vos, arrependei-vos, e falando a respeito do Messias, né? Cumpre-se então essas últimas palavras aqui de Malaquias, né? João vem pregando essa mensagem. E o que desfaz, né, toda e qualquer maldição é aquele que foi anunciado por João Batista, né, o Senhor Jesus Cristo. Bom, diante dessa mensagem de Malaquias, eu queria que cada um de vocês agora pensasse e apresentasse para aqueles que estão nos acompanhando até agora uma aplicação desse trecho que nós estudamos hoje, uma aplicação para a vida, para as pessoas que estão nos ouvindo guardar no coração e viver, né, à luz desse trecho estudado no programa de hoje. Eu acho bem importante a gente destacar e perceber que, mais uma vez eu digo que todo tempo Deus está chamando a gente para uma fé viva, prática e submissão à palavra de Deus. Como o pastor Ivo destacou, ele termina justamente chamando a nossa atenção a respeito disso, né, da maldição, da vida de desobediência, fora dos propósitos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele anuncia a restauração que nós temos em Cristo para viver para a vontade de Deus. Eu acho bonito quando ele fala aqui no capítulo 4, 6, que ele anuncia que esse evangelho que chegaria traria reconstrução até os nossos relacionamentos. Isso é repetido aqui em Lucas 1,17, onde ele diz: ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, que é aqui o profeta João Batista, né, para fazer voltar o coração dos pais e os filhos e os obedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então ele vem anunciando a palavra de Deus, dando condição para comer essa pregação. O povo realinho, parece que existiam muitos conflitos familiares. E é importante mais uma vez porque isso vem na nossa fé prática. O evangelho verdadeiro, a fé verdadeira, ela restaura os nossos relacionamentos, leva de novo a essa vida de amor a Deus e amor ao próximo. E é importante a gente olhar para isso, para essa mensagem, que a observação de Deus aqui não é só para aqueles que estão longe, mas é também para a gente. Olhem para a lei de Deus, né? Pensem sobre uma fé prática, sobre uma maneira de fato de viver o evangelho, obediência. E é importante também observar e destacando aqui que essa fé prática vai afetar os nossos relacionamentos. Esse povo que Deus tem preparado é afetado nos seus relacionamentos, na sua maneira de viver. E isso é extraordinário. Então, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui essa fé prática que Deus está chamando a gente para viver. Mais uma vez, desde os profetas até o último livro do Novo Testamento, Deus nos chama para viver segundo a vontade dele. Amém. No século XVIII, David, que era o pai dos gnósticos, estava correndo pelas ruas da Inglaterra. E ele foi questionado: aonde você vai com tanta pressa? E ele respondeu: eu estou indo ver George Whitefield pregar. E perguntaram para ele: mas você acredita no que ele prega? E ele respondeu: eu não acredito, mas ele acredita no que ele prega. Então a pergunta que eu deixo para todos nós aqui, para aqueles que estão nos acompanhando, é se nós acreditamos naquilo que nós pregamos, se nós vivemos aquilo que nós pregamos. Porque, às vezes, as circunstâncias ao nosso redor podem fazer com que desanimemos,
e a gente acaba perdendo a esperança. A maior bênção que nós podemos receber, que é a vinda de Jesus Cristo. Todos nós temos necessidades, mas a maior necessidade do ser humano é Jesus Cristo, é a salvação. Então, eu estimulo a você que está nos assistindo a não perder a esperança na segunda vinda de Jesus Cristo. Se você tiver que morrer amanhã, morra, mas morra na expectativa da vinda do seu Salvador. Como está na tumba de Charles Spurgeon, aqui jaz um servo de Deus aguardando a vinda do seu Salvador. Que nós possamos pregar com veemência a vinda do Senhor Jesus Cristo, a salvação na pessoa do nosso Senhor. É por isso que nós estamos aqui, por isso que esse contexto faz parte da missão de proclamar Jesus Cristo. Então, não desanime, continue firme no Senhor, porque um dia Ele vai voltar. Nós cremos assim. Amém, graças a Deus. Pastor Willy, ore por nós, por aqueles que estão nos acompanhando, agradecendo a Deus, inclusive, como esse é o último programa que nós fizemos com base no livro do profeta Malaquias, agradecendo a Deus, inclusive, pelo livro do profeta Malaquias, né? por esses 4 capítulos, né? Tão instrutivos, tão edificantes para o povo de Deus. Ore para que Deus nos ajude a vivermos todos esses princípios que nós aprendemos e conversamos a respeito durante essas semanas. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, a gente te dá graças por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por sua bondade e misericórdia, essa paciência que tem se manifestado sobre o seu povo desde o princípio, Senhor. Nós, ora, escapamos da sua vontade, ora, essa fé que o Senhor deseja para nós, que se aplica ao nosso viver, na obediência, não tem de fato atingido a nossa maneira de ser, mas nós estamos aqui, Senhor, entre aqueles que honestamente querem viver a sua vontade, a sua palavra, Senhor. Nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nos nossos erros, mas queremos viver segundo a sua vontade, os seus preceitos. Por meio da sua palavra, Senhor, por meio desses estudos que nós fizemos, ajuda-nos a alinhar nossa vida segundo os seus preceitos, eternos e soberanos, Senhor. Para que esse dia tão anunciado desde o princípio de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, de fato seja um dia de alegria, de libertação plena, de salvação plena, onde o sol da justiça se manifestará de maneira absoluta sobre a nossa existência. Nos abençoe, Senhor. Nos ajude a viver para a Tua glória, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Willy, obrigado, Amém. pastor Fabiano, por essa preciosa ajuda Amém. nesse programa Texto e Contexto. É isso, nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje. Agradeço por você ter nos acompanhado até esse momento. Bom, antes de terminar, deixa eu lembrar você, nos primeiros programas dessa série sobre Malaquias, nós falamos sobre 2 novidades da editora Promessa, que era a nova edição do Clarim, que é uma edição especial, comemorativa. Clarim está completando 50 anos. Então, e a nova lição bíblica, né? Respostas bíblicas a perguntas difíceis. Já faz 15 dias que essas 2 publicações estão disponíveis na loja virtual da Editora Promessa, editorapromessa.com.br. Então, se você ainda não adquiriu a nova versão do Clarim, a nova edição de O Clarim, a nova lição bíblica, vá lá no site na loja virtual da editora para fazer o quanto antes essa sua aquisição. Aproveito para convidar você também para seguir as redes sociais da editora, acompanhar as promoções que são lançadas ali semanalmente. Tem algumas promoções bem legais de livros da editora. Então é Editora Promessa no Facebook, no Instagram. Siga também as redes sociais da editora. O programa Texto e Contexto fica por aqui. A partir da próxima semana, nós iniciaremos um novo tema. Vamos começar a conversar sobre um outro assunto no programa Texto e Contexto. E eu espero que você esteja presente também aí do outro lado, nos acompanhando e conversando com a gente, com a Bíblia Sagrada em mãos a respeito da Escritura Sagrada. Que Deus o abençoe no nome de Jesus.